Agora, Mauro, a gente fala, né, dessa situação do Palmeiras, que já é campeão brasileiro. Óbvio, hoje fica muito óbvio que o Palmeiras já é o campeão. Eu acho que o Flamengo já era. Fluminense não vai conseguir fazer frente, são 9 pontos. Mas é impressionante tudo que esse Palmeiras do Abel Ferreira vem conquistando nos últimos tempos, porque a gente fala, né? É difícil você manter uma hegemonia. Eu acho que há muito tempo que não se vê um time conquistar tantos títulos num intervalo grande como esse time do Palmeiras. Porque tiveram, né, Bruno? Foi 2019 que ele não conquistou e 2017. Desde 2016, é isso que o Palmeiras vem conquistando? 15. Desde 2015. Títulos. Que esse Palmeiras vem conquistando títulos de expressão. Descartando, né? Títulos estaduais aí, né? Sim, brasileiro. Do Copa do Brasil pra cima. Foi campeão com Marcelo Oliveira em 2015 na Copa do Brasil. Foi campeão brasileiro com Cuca em 2016. Foi vice-campeão brasileiro em 2017, quando o Corinthians foi campeão. Aí o Cuca era o técnico, saiu, terminou com o Alberto Valentim, ainda foi vice-campeão. Aí até flertou com a possibilidade de título. Houve um jogo nas últimas rodadas em Itaquera. O Corinthians tinha sofrido uma queda grande no segundo turno, né, com o Carille. O primeiro turno foi estupendo. E aí houve uma grande mobilização do Corinthians para aquele jogo, aquele treino aberto para a torcida e tal. O Corinthians vence o jogo e ali sacramenta praticamente o título. O Palmeiras ainda ficou em segundo. Em 18 foi campeão com o Felipão. Em 19 não foi campeão. Foi o pior ano, na minha opinião, inclusive do Palmeiras. O vice foi o Santos. O Palmeiras ficou bem atrás. O Felipão até é demitido durante o campeonato depois de uma derrota lá para o Flamengo no Rio de Janeiro, com o Jorge Jesus. Em 2020 ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. Em 2021 ganhou a Libertadores novamente. E agora em 2022 ganhou a Recopa Sul-Americana, o Campeonato Paulista. Vai ser o campeão brasileiro, que tudo indica. É meio óbvio, eu não gosto de ficar falando isso, que eu acho que assim, já falei antes, chegar aqui e falar, o Palmeiras deve ser o campeão brasileiro, isso qualquer um na rua sabe, até o cara que não conhece futebol sabe, então o cara vai ligar a TV, ligar o rádio, ir pra internet, pra gente falar isso, entregar muito pouco, acho que a gente tem que ir um pouco além. Agora, isso tudo passa pelo quê? Aí eu tenho que ser repetitivo, passa pela gestão financeira, administrativa. Clube bem gerido, pode bater cabeça, o Palmeiras nesse intervalo, ele manteve o Marcelo Oliveira quando não era para continuar, mesmo campeão da Copa do Brasil, 2016. Logo depois demitiu e foi eliminado da Libertadores porque errou ao insistir com o Marcelo Oliveira. Né? Cometeu um erro parecido com o do Atlético esse ano, ao repatriar o Cuca depois que o Cuca saiu, porque 15 ao final de 16, em 17 ele volta e não deu certo. O Cuca está vivendo o déjà vu, né? Déjà vu ou déjà vu? Você que é bom em francês. Déjà vu. Cada um fala uma coisa, né? Déjà vu. Lá também em francês. Déjà vu. Eu sei no português. Cada um fala de um jeito. É déjà vu. Até o filme fala que o nome é déjà vu. Mas vamos no déjà vu, então. O Cuca tá no déjà vu, porque o Cuca está vivendo a mesma situação de 17 no Palmeiras. Então você vê que tem erros aí também, escolhas. Mano Menezes, que foi uma passagem fracassada no Palmeiras em 2019. E agora tem acertos. Acho que o principal deles é ter mantido a comissão técnica do Abel Ferreira, mesmo com o ano passado, que foi um ano marcado por derrotas até a final da Libertadores. Então, assim, houve uma turbulência muito grande. Perdeu o Paulista para o São Paulo do Hernan Crespo. O São Paulo era campeão em 2005. Perder para o Defensa e Justiça a Recopa. Ser eliminado pelo CRB na Copa do Brasil em casa. Perder a Supercopa para o Flamengo. Olha a coleção de fracassos. Ficou 18 pontos atrás do Atlético, campeão brasileiro. 18. Mas ganhou a Libertadores. E aquilo, evidentemente, apaga esses fracassos e é um sucesso retumbante, afinal, com o Flamengo. Gol na prorrogação, gol do Davidson, Pitico caiu, aquela coisa toda. Aí entra esse ano, entra leve. Né? Eles chamam ele assim, os torcedores. Apelido carinhoso. Aí entra na temporada 2022, muito mais leve, e aí o time é mais consistente. Acho que o repertório do treinador aumentou. O time que era basicamente time reativo hoje consegue jogar de formas diferentes. Ontem foi até um Palmeiras mais parecido com o Palmeiras de outros momentos, pelas circunstâncias, muitos desfalques. E agora consegue ser regular em pontos corridos, como não tinha sido até então. Nas outras temporadas, o Palmeiras não foi bom em pontos corridos, não fez boas campanhas. Na passada e na retrasada. Foi campanhas abaixo do que pode apresentar. Agora, isso é o quê? Isso é gestão, gente. É gestão. O clube tem dinheiro, pode errar aqui, acertar ali, uma hora certa. Contrata um que não dá certo, contrata outro que vai dar certo. Porque tem condições de acertar e errar num ambiente em que os adversários vivem em situação absolutamente antagônica, a sua maioria. Indo além do que podem, gastando mais do que arrecadam, se endividando, se complicando. Ontem mesmo, o Palmeiras enfrentou um time, né, do Atlético, de um clube que não tem a menor condição de ter o elenco que possui, mas tem ali os seus benfeitores, que colaboram financeiramente e viabilizam as contratações. Mas o que se percebe no Atlético é que é a falta de um alicerce. Agora falam-se em SAF, não sei o quê, o Atlético é um desastre, gente, hoje em dia. É impressionante, eu não me lembro de um time esfarelar como o Atlético esfarelou, de um time super regular, competitivo, que no ano passado tinha uma vantagem nessa rodada, sobre o segundo colocado, igual, que era o Flamengo, 9 pontos.
E tinha 13 sobre o terceiro, uma vantagem maior do que a vantagem que o Palmeiras tem hoje sobre o terceiro, que é o Internacional. São 10 pontos atrás. Então o Atlético do ano passado, ele era tão forte. E mais, além disso, o Atlético foi à semifinal da Libertadores, perdeu invicto e decidiu e ganhou a Copa do Brasil. A campanha do Atlético do ano passado, ela foi mais portentosa do que essa ótima campanha do Palmeiras. E o Atlético desapareceu. E o Palmeiras ontem conseguiu uma vitória muito marcante, porque todo desfacelado, com uma arbitragem que, pelo amor de Deus, um horror, erraram de todas as maneiras. O gol do lado é um negócio bizarro, né? Aliás, eu não consigo entender por que ali o VAR não chamou. Porque ali não é um erro interpretativo. O Mariano estava machucado, inclusive, o Cuca já tinha desesperado, fez todas as alterações, o rapaz teve que continuar em campo, ele caiu sozinho. Então acho que ali o VAR tinha que chamar. Falei, Marcelo Lima Henrique, olha no vídeo, você vai ver que não tem falta, o rapaz caiu sozinho. O gol é legal. Não é um erro de interpretação. O contato é faltoso. Não tem contato nenhum. Ele desabou. Ele não tinha condições de ficar em campo. Então, acho que assim, a grande virtude é, primeiro, fora de campo. E depois, o Palmeiras teve a calma para manter a comissão técnica, acreditar num trabalho e deu certo. Claro que se perdesse a Libertadores do ano passado, talvez tudo fosse diferente. Mas ganhou. O si aí é o si. Ganhou e seguiu. E aí o time melhorou. O time esse ano é um time mais competitivo do que era no ano passado, sem dúvida alguma. Agora, essa coisa do brasileiro, eu acho que esse é o normal. O normal seria fazer o contrário. Por ser eliminado pelo São Paulo e pelo Atlético Paranaense nas duas competições, o Palmeiras desabar. Poderia ter acontecido, mas acho que seria o anormal, seria o Atlético de hoje, que desabou de um ano para o outro de uma forma que não se justifica. Não tem explicação. O Atlético, assim, ele tem uma queda com a troca de treinador, ok, mas ele caiu e caiu mais ainda. Quer dizer, é o mesmo grupo de jogadores, mesmo estádio, mesma torcida, mesmo técnico. Mais reforços ainda. Mais reforços. Ontem o Pavon estava jogando também, quer dizer, Allan Kardec. Isso é o anormal. O que o Palmeiras faz, acho que é o normal. O time cai numa competição, segue na outra. O Manchester City perdeu para o Real Madrid na Liga dos Campeões de forma dramática no ano passado, temporada passada. Né? Teve tudo para se classificar, ia para a final, aí de repente lá o Jack Grealish perde 2 gols e tudo, o Real Madrid vai lá e tira a coisa da cartola, vira, classificou, eliminou. Mas o time não desabou. O time continuou marchando para ser campeão inglês e foi o campeão inglês novamente. Que é o que se espera de um time competitivo e forte. Então acho que o Palmeiras está fazendo é o roteiro normal. O anormal seria uma queda, que até se especulou. E se for eliminado, pode acontecer. Mas acho que o normal é isso, é o time seguir, ainda mais, como já foi dito aqui, pelos títulos recentes que dão um alicerce maior para o clube, né? Você não está em jejum. É diferente do São Paulo. São Paulo vai jogar depois de amanhã uma partida decisiva. E o São Paulo é um clube que a chance de ficar com os nervos à flor da pele é muito maior. São Paulo não ganha um título internacional desde 2012. Um título que a torcida festeja, que nem festejou tanto aquele, desde a Libertadores de 2005, né? Sim. Um título internacional. E essa Sul-Americana para o São Paulino, ela vale quase como a Libertadores. Pelo momento do clube, pela geração de São Paulinos que nunca viram isso, a garotada aí que nunca viu, não teve a chance, né? Porque é um período muito longo, de seca, para um clube muito grande e muito vencedor. Então é um outro momento, aí pesa mais. Como muito se fala em 2016, que pesava para o Palmeiras o fato de não ser campeão brasileiro há mais de 20 anos, 22 anos, sem ser campeão. Aí foi campeão e tudo, agora rompeu, agora tá... E de fato, de certa forma, o Flamengo, 38 anos sem Libertadores, 38 anos sem Libertadores. O Atlético, ano passado, meio século sem um brasileiro. O período, mesmo que o jogador ele não participe de toda essa trajetória, obviamente, acho que assim, a torcida, a imprensa, o clube fica realmente sob pressão. Isso pode afetar um ou outro atleta, né? Embora não justifique tudo. Mas o Palmeiras não, o Palmeiras está leve. Ele ganhou o campeonato, perdeu aqui, foi eliminado, mas tem outro, tudo está leve, porque agora tudo passa pela gestão. Gestão, equilíbrio financeiro, administrativo, salário em dia, grana para contratar jogadores bons. Esse é o mapa da mina. O resto é teoria, aventura, tentativa e erro, futebol de gestão aleatória. E eu acho que isso cabe cada vez menos no nosso futebol. Isso é um progresso que a gente alcançou. Já são 7 anos, né, Bruno? Desse Palmeiras vencedor. É difícil você ver um time por tantos anos ali se mantendo, disputando títulos. E outra, né? O Mauro falou da gestão, que realmente é o principal. Que sabe gerir o futebol, sabe fazer um investimento, banca treinador. Agora, também tem esse outro lado do Abel Ferreira, né? Porque a gente já viu, até o Mauro é o que mais questiona, tem que prestar atenção com esse negócio de proposta, ver se realmente é verdade. Mas já apareceram algumas situações. Fenerbahçe, dizem que tentou o Abel Ferreira. Alguns clubes de Portugal. Diz que o Abel Ferreira já teve algumas propostas da Europa, inclusive. Falaram de Arábia Saudita também. Sim, e ele decidiu ficar, porque tem muito aquele discurso, treinador tem que sair no auge. Foi bem, ganhou tudo, sai. Pra que ele vai ficar pra se queimar? Eu acho que também tem esse lado do Abel, né?
É coragem do Abel, acreditar no trabalho dele e falar, não vou sair agora não, ganhei, mas vou continuar ganhando. E ele continua vencendo, continua com atitude. Ele é um cara que às vezes soa marrento, mas tem essa personalidade. E ele banca, e claro que a gente já vai falar também dessa vergonha de arbitragem que o Mauro citou aqui, que a gente tem que mostrar a vergonha que é a arbitragem no futebol brasileiro. Eu digo, tem má intenção? Eu não posso cravar, mas tem como desconfiar. Porque você vê a imagem, como foi a do pênalti no Atuesta, você vê o gol anulado, você desconfia. Não é possível que alguém veja aquela imagem e não volte atrás, que o VAR não chame. É estranho, na minha opinião. Bruno, mas primeiro sobre esse lado do Abel, também tem isso, né? É a gestão, mas é um treinador também que confia no trabalho dele e que prefere não sair no auge. Ele quer ficar e quer conquistar mais no Palmeiras. Ele se adaptou muito bem ao clube, né? Como treinador, a personalidade dele também, ele é muito... Acho que o torcedor do Palmeiras se identifica muito com o jeito do Abel e tá ganhando, tá bem aqui. Então o Abel, neste momento, é um cara importante para o Palmeiras, mas, sem dúvida, vem coisa de alguns anos já. Aí você erra, certo? E quando você está bem estruturado, quando você erra, você consegue corrigir mais rápido, né? O Palmeiras erra com um treinador, mas ele tem condição de trazer outro. E às vezes ele não tem um jogador tão bom, ele tem condição de buscar alguém e repor. Palmeiras, até por estar ganhando títulos, né, ele é eliminado das competições esse ano, não tem um peso tão grande assim de crise, de que tudo vai desabar, e até também tem paciência para que alguns jogadores que demoram um pouco para se adaptar, se adaptem e virem jogadores importantes, como aconteceu com alguns que hoje são importantes, com o Scarpa, com o Veiga, e pode acontecer com alguns que chegaram esse ano e ainda não se acertaram. E pontualmente nesse brasileiro, acho que uma coisa que também está ajudando o Palmeiras, que fez uma diferença, foi o Palmeiras começar o brasileiro já com força total, né? O Palmeiras, nas duas primeiras rodadas ele tropeçou, mas estava com seu time titular contra o Ceará e contra o Goiás, e depois entrou nessa regularidade que vai até hoje. Teve um momento ali no meio que teve 3 jogos sem ganhar, Avaí, Atlético Paranaense, Fortaleza e só. É um time muito regular. Porque o Palmeiras veio com força máxima desde o início. O Palmeiras cai num grupo fácil na Libertadores e não tem dúvida de, vão com força total no Brasileiro, dá pra gente passar na Libertadores nesse grupo, mesmo que poupe jogadores, jogou com o time inteiro reserva em alguns jogos da fase de grupos da Libertadores e passou ganhando todos os jogos, ali com Emelec, com Tátira, com Independiente Petroleiro. Então esse início também acho que foi importante para o Palmeiras, uma boa largada. O Flamengo largou mal, o Atlético Mineiro mais ou menos, ele até piorou quando virou o turno, que eram os dois principais adversários ali quando começa o campeonato. Então essa largada do Palmeiras, priorizando, na Libertadores dá pra gente ir sem estar com a força total nessa fase de grupos. Então vamos com a força no Brasileiro. Isso acho que foi uma escolha importante para o Palmeiras estar nessa situação, né? Aquele início que o Palmeiras abre distância para o Flamengo, agora sim, depois do jogo com o Ceará, o Flamengo largou de vez. Mas o grande adversário que poderia ser o Flamengo, o Palmeiras, ele abre distância nesse começo, né? O Flamengo teve os seus problemas no início, mas o Palmeiras vai com força total. É bem comum aqui no futebol brasileiro que o time, principalmente lá no início, ele fala, faltam 32 rodadas, a gente vai com o time titular na Libertadores e poupa aqui. Não, o Palmeiras fez o contrário. Isso eu acho interessante, porque o brasileiro é importante, é para pontos corridos. Aquele início do Palmeiras sempre o manteve com uma boa distância para o seu principal adversário, que era o Flamengo. Agora o Flamengo largou de vez, mas mesmo naquele bom momento do Flamengo, o que manteve o Palmeiras na frente foi o início do Palmeiras, que foi melhor que o início do Flamengo. Vamp, é impressionante como esse time do Palmeiras faz gol com os zagueiros, né? O Murilo tem 9 gols, né? Fez de novo, né? E o Gustavo Gomes tem 9. São 19 gols de zagueiros do Palmeiras na temporada. Murilo 9, Gustavo Gomes 9 e o Luan 1. É claro que isso se deve muito ao Scarpa, né? E ao Abel Ferreira. Jogadas ensaiadas, jogadas de bola parada. Agora, você lembra de algum time que tenha feito tanto gol com zagueiros nos últimos anos aí? O próprio Atlético Mineiro tinha o Leonardo, né? Leonardo Silva e o Hever. Né? Esses dois zagueiros também faziam bastante hoje. Mas o que me surpreende, assim, em relação, né, o modo falou aqui, o City, ele sai pro Real Madrid e mantém um foco no campeonato da Premier League. O Liverpool também, né? O Liverpool vai chegar ali na última rodada, cabeça a cabeça. Em um momento o Liverpool estava ganhando o título, daqui a pouco reverteu, o City ganha a Premier League, diferença de 1 ponto. O que eu vejo aqui no Campeonato Nacional, nas últimas 3 temporadas, nos últimos 3 brasileiros, né, é que
3 equipes aí apontadas mesmo como favorito. Toda, quando começa a temporada, a gente vai, que vai ganhar aí as competições nacionais e sul-americanas. Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, talvez lá na Argentina, por tradição, o Boca e o River. Né? A gente não aponta mais ninguém na América do Sul como favorito a nada. É a diferença de ponto no Campeonato Nacional, nas últimas 3 edições, dos 3. Não pode. Hoje o Atlético Mineiro tem 20. O Palmeiras está a 20 do Atlético. 15 do Flamengo, é muito ponto. É muito ponto e todos eles jogam Copa do Brasil, jogam Libertadores, jogam estadual, joga tudo. É muito ponto. É muito ponto. O Real Madrid vive um melhor momento que o Barcelona. O Barcelona teve dificuldades aí financeiras, foi financeiro, não pôde contratar. Você vai lá, a diferença é de 8 pontos, quando termina o campeonato, 9. Na França, com o Paris Saint-Germain, com tudo, não é 20 pontos em relação ao segundo. O Paris Saint-Germain, com toda a estrutura, com todo o investimento, não é de 20 pontos, de 15 pontos para o segundo colocado. O próprio Bayern de Munique ganha aí, em sequência, o campeonato alemão, em relação ao Borussia Dortmund, é coisa de 10 pontos, 7 pontos. É uma diferença muito grande no campeonato nacional em relação às 3 equipes. O Flamengo, quando liderou em 2019, campeão em 20 é o Flamengo de novo, né, Bruno? Aí foi por um ponto do Inter. Né? Um ponto do Inter, que foi naquela... Mas do Inter, um ponto. Mas não em relação aos outros, aos favoritos. Hoje o Palmeiras está a 20 do Flamengo, 20 do Atlético Mineiro e 15 do Flamengo. É muito ponto, faltando ainda 12 rodadas, né? 10. 10 rodadas é muito ponto. O Flamengo jogou ontem também, né? E é o campeonato nacional. É o que bota todo mundo em tudo, viu? Libertadores, ranking de Copa do Brasil, tudo. Tem muitas coisas de largar no meio. Não dá mais, eu vou largar. Isso acontece toda hora.